Pré-candidato Flávio Bolsonaro diz que atrito com a primeira-dama Michele Bolsonaro é página virada. Lançado o novo programa Desenrola, voltado às pessoas que pagam as contas em dia, mas querem ganhar uma folga no orçamento. Mercado financeiro de capitais aponta que a saúde mental de quase metade dos brasileiros é afetada pela falta de dinheiro. Motoristas e cobradores de ônibus mantêm greve no Rio de Janeiro, mesmo depois de um dia de depredações de coletivos. Pesquisa Datafolha revela que a maioria dos brasileiros não sabem qual deputado ou senador votou nas últimas eleições. Venezuela é abalada por um novo tremor de terra e número de mortos passa de 1.700. Exatamente há 68 anos, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo ao golear a Suécia por 5-2. E hoje foi dia de festa de norte a sul do país, com a vitória sobre o Japão, que garantiu ao Brasil uma vaga na próxima fase da Copa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O pré-candidato Flávio Bolsonaro declarou ter superado o desentendimento com Michele Bolsonaro. Os ataques da ex-primeira-dama contra o senador Flávio Bolsonaro caíram como uma bomba na pré-campanha do seu enteado. E ele agora decidiu fazer incursões políticas em outros países. Depois dos ruídos envolvendo Michele Bolsonaro e aliados do ex-presidente, Flávio tentou reduzir a temperatura da crise interna no grupo político. A avaliação entre integrantes da direita é de que o bolsonarismo precisa evitar divisões agora que o campo conservador busca se organizar para as eleições deste ano. Ao mesmo tempo, o senador passou a intensificar movimentações internacionais e discursos com tom cada vez mais presidencial. Durante evento na Argentina, Flávio Bolsonaro defendeu mudanças na política externa brasileira, criticou a atual relação do governo Lula com regimes de esquerda e sinalizou a aproximação com lideranças conservadoras internacionais. Durante décadas, a esquerda organizava o Foro de São Paulo e chegava ao poder, prometendo paraíso e entregava a inflação, pobreza, empresas fechando e criminalidade tomando as casas. Um vizinho caía após o outro como peças de dominó, e as pessoas que viviam nas Américas se acostumaram a perder. Como peças de dominó, e as pessoas viviam das Américas se acostumbraram a perder. O senador também reforçou o discurso de alinhamento com os Estados Unidos e com governos de direita da América Latina e da Europa. O que está acontecendo aqui é parte de algo maior, uma onda azul que percorre as Américas do Sul. Olhem o mapa. Nos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui na Argentina, o presidente Javier Milei. No Chile, elegeu José Antônio Cast. Hoje, a direita governa a maioria das nações da América Latina, um continente inteiro, que nas urnas segue dizendo basta, até que as tiranias começaram a cair. Na Venezuela, parece que finalmente há dias melhores no horizonte, com o criminoso narcoterrorista Maduro pagando por seus pecados. E hasta as tiranias empiezan a cair. Em Venezuela, parece que finalmente há dias melhores no horizonte, com o criminal narcoterrorista Maduro pagando por seus pecados. Nos bastidores, aliados interpretam o movimento como uma tentativa de consolidar Flávio não apenas como herdeiro político do pai, mas como possível candidato ao Palácio do Planalto. As movimentações internacionais também ganharam peso político aqui no Brasil. Interlocutores do bolsonarismo têm buscado ampliar o diálogo com parlamentares e lideranças conservadoras no exterior, principalmente nos Estados Unidos. A estratégia é tentar associar o grupo político a uma rede global da direita conservadora. Além da disputa eleitoral, o discurso de Flávio Bolsonaro tem buscado ganhar espaço em temas como segurança pública, relações internacionais
e combate ao crime organizado. Em declarações recentes, o senador defendeu que facções como PCC e Comando Vermelho passem a ser tratadas como organizações terroristas em uma tentativa de aproximação com a agenda de segurança defendida por setores da direita internacional. Nos bastidores aqui em Brasília, a avaliação é de que a corrida eleitoral de 2026 já começou, mesmo antes do calendário oficial. E ao intensificar a agenda internacional, discursos políticos e articulações com a direita global, Flávio Bolsonaro dá sinais de que pretende ter papel central na disputa pelo futuro do bolsonarismo e da própria direita brasileira. Os rodoviários do Rio de Janeiro decidiram manter a greve iniciada hoje por tempo indeterminado. O movimento por melhores salários e benefícios atrapalhou a vida de quem mora no Rio, ainda mais com dezenas de depredações. O Rio Ônibus informou que pelo menos 40 ônibus foram vandalizados durante piquetes na madrugada desta segunda-feira, no primeiro dia da greve dos rodoviários no Rio de Janeiro. A paralisação por tempo indeterminado começou à meia-noite após a aprovação da categoria em assembleia realizada no domingo. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que pelo menos 50% da frota deveria circular durante a greve. Segundo o Rio Ônibus, apenas 860 coletivos deixaram as garagens, número abaixo dos cerca de 1.800 necessários para cumprir a decisão judicial. A liminar prevê multa diária de R$50 mil para as entidades sindicais em caso de descumprimento. A Mob Rio informou que o BRT opera com cerca de 68% da frota programada. Metrô, trens e barcas funcionam normalmente. O ponto facultativo decretado por causa do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo também ajudou a reduzir o movimento nas ruas ao longo do dia. O Sindicato dos Rodoviários responsabiliza as empresas pela quantidade insuficiente de ônibus nas ruas e afirma que mantém a pauta de reivindicações da campanha salarial. Entre os principais pedidos estão reajuste nos salários, aumento do vale alimentação, jornadas de trabalho 5x2, contratação dos motoristas do BRT pelo regime da CLT e ampliação dos benefícios da categoria. As negociações entre a categoria e as empresas ainda não chegaram a um acordo e a paralisação segue sem previsão de encerramento. A Prefeitura informou que equipes do Centro de Operações e de outros órgãos municipais foram mobilizadas para minimizar os impactos da greve e orientar a população durante o dia. O fenômeno El Niño reduz a quantidade de chuvas em quase todo o Brasil, menos na região sul. A prova aconteceu com os estragos de quase 200 milímetros neste fim de semana. A instabilidade começou a ganhar força ainda na noite de sábado e se intensificou ao longo do domingo. As regiões norte e noroeste foram as mais afetadas. Em Tucunduva, o volume de chuva chegou a 182 milímetros em menos de 24 horas. Em diferentes municípios, a chuva provocou alagamentos, danos em estradas, elevação do nível dos rios e até o cancelamento das aulas. Em Redentora, mais de 300 casas foram atingidas pela água. Em Boa Vista do Buricá, uma família precisou ser resgatada depois de ficar ilhada pela cheia de um rio. Já em Roque Gonzales, um homem foi resgatado depois que o carro foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma ponte. Agora, a atenção também se volta para a previsão do tempo. Depois de uma trégua nesta segunda-feira, a chuva pode voltar a ganhar força na metade do norte do estado ao longo da semana. Por isso, as defesas civis e as prefeituras seguem monitorando a situação nas cidades mais afetadas. A confirmação do El Niño reacendeu uma preocupação entre os gaúchos. Com a previsão de mais chuvas, não dá para esquecer o que aconteceu há 2 anos, na maior enchente da história do Rio Grande do Sul. O que não faltou foram estragos. As marcas da enchente histórica ainda fazem parte da memória dos gaúchos. Mesmo após 2 anos da catástrofe, obras de reconstrução seguem em andamento. Moradores ainda tentam recuperar o que perderam durante a cheia, que atingiu praticamente todo o estado. Nas últimas semanas, a confirmação do El Niño reacendeu a preocupação em quem luta para esquecer o que o tempo não consegue apagar. Desde a enchente histórica de 2024, qualquer previsão de chuva acima da média passou a ser acompanhada com mais atenção pelos gaúchos. Mas os meteorologistas explicam que a presença do El Niño por si só não é determinante para uma nova catástrofe. É que, embora o fenômeno aumente a chance de um período mais chuvoso,
A intensidade dos impactos dependem de diversos fatores que ainda serão observados ao longo dos próximos meses. O fenômeno El Niño, por si só, ele não está associado a desastre. Ele está associado à mudança no regime de chuvas, ou seja, a gente tem chuvas acima da média. Em 2024, o estado enfrentou a maior enchente da história enquanto havia uma condição de El Niño em atuação. Mas, segundo os especialistas, a tragédia foi resultado de uma combinação de fatores difícil de se repetir. O que aconteceu em 2024 foi uma soma de fatores. Nós tínhamos um bloqueio atmosférico impedindo que as frentes frias passassem pelo Brasil. Nós tínhamos o Oceano Atlântico aquecido. Nós tínhamos uma frente estacionária que ficou persistente sobre o nosso estado durante 7 dias. Então, eram outros ingredientes. O fenômeno deverá ter maior influência entre a primavera e o verão. Nesse período, a tendência é de chuvas acima da média e temperaturas mais elevadas no sul do Brasil. Os efeitos dele provavelmente vão ser bastante vigorosos durante a primavera, setembro, outubro, novembro. Mas a sua duração, ele geralmente tem uma duração aí de 12, 13, 14 meses. Então isso pode se estender durante o verão e inclusive até o outono de 2027. E diante das projeções para os próximos meses, a orientação é aproveitar o tempo de antecedência para reduzir os possíveis impactos. O que a gente pode passar tanto para os gestores públicos nos preparemos para uma estação mais chuvosa. Então preparem a drenagem, especialmente das cidades, né? E veja a seguir. Lançado o novo programa Desenrola, voltado às pessoas que pagam as contas em dia, mas querem ganhar uma folga no orçamento. E o mercado financeiro de capitais aponta que a saúde mental de quase metade dos brasileiros é afetada pela falta de dinheiro. A falta de dinheiro para fechar o orçamento do mês está fazendo mal para a saúde mental dos brasileiros. O diagnóstico do estresse financeiro foi divulgado com base em mais uma pesquisa Datafolha. Dados de uma pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, em parceria com o Datafolha, mostram que o estresse financeiro faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. O levantamento aponta que 47% da população apresenta nível alto de preocupação com as finanças, enquanto outros 48% convivem com estresse moderado relacionado ao dinheiro. Os impactos vão muito além do orçamento doméstico. Entre os entrevistados, 37% afirmam que as preocupações financeiras prejudicam o sono. Outros 29% dizem que o dinheiro é motivo de conflitos dentro de casa e quase metade relata trabalhar mais do que gostaria para conseguir pagar as contas. Para especialistas, o endividamento somado à dificuldade de poupar ou investir acaba alimentando um ciclo de depressão emocional. Quanto mais a situação financeira se agrava, maior o impacto sobre a saúde mental e mais difícil se torna encontrar soluções para o problema. O levantamento revela que estresse financeiro atinge com mais intensidade alguns grupos. Entre as pessoas com um nível mais elevado de preocupação com o dinheiro, 53% são mulheres. Na divisão por idade, a maior concentração está entre brasileiros de 45 a 64 anos, faixa que reúne 37% dos casos de maior pressão financeira. A pesquisa também mostra que muitas pessoas evitam falar sobre dinheiro com familiares e amigos, o que pode atrasar a busca por ajuda e agravar o endividamento. Segundo a Ambima, programas de renegociação de dívidas, como o Desenrola Brasil, podem aliviar o estresse financeiro. No entanto, devem ser acompanhados de estímulos públicos e privados à educação financeira. O governo federal lançou hoje o programa Desenrola Adimplentes, que tem o objetivo de reduzir as parcelas de quem paga as dívidas em dia. A iniciativa prevê a liberação de crédito mais barato para os trabalhadores informais que estão com as contas pagas dentro do prazo. O Desenrola Adimplentes vai beneficiar a população sem dívidas. Os beneficiados são consumidores e empresas que contrataram empréstimos a juros elevados.
se enquadram no programa os trabalhadores informais, sem vínculo CLT e que não sejam servidores públicos, nem beneficiários de aposentadoria ou pensão do Instituto Nacional do Seguro Social. Pela primeira vez, o governo faz um esforço de olhar para o trabalhador informal. O governo está mobilizando o FGO em patamar muito parecido com o que a gente fez para o Desenrola e Inadimplente, e vamos mobilizar as linhas de funding do governo para que a gente consiga garantir, em especial no Banco do Brasil e na Caixa, que o trabalhador informal consiga tomar essa operação que, de novo, relembro vocês, é histórica para esse momento. A linha de crédito será reduzida a, no máximo, 1,99% ao mês. Para ter acesso à operação de crédito pessoal, o trabalhador com dívidas de até R$15 mil por banco deve ter pago pelo menos 4 parcelas do crédito devedor, desde que estejam em dia ou com parcelas em atraso de no máximo 90 dias na data da contratação da nova operação. O valor da nova prestação será limitado a 90% da parcela original. Ainda é autorizada a possibilidade de crédito adicional de até 50% do saldo devedor. Os prazos de pagamento serão equivalentes ao período remanescente da dívida original, com possibilidade de ampliação. O governo prevê beneficiar 100 mil empreendedores adimplentes com dívidas do FIES. A estimativa apresentada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, prevê o alcance de quase 500 mil famílias com alíquotas. Esse recurso é uma despesa financeira, portanto, não tem impacto primário. No caso do FGO, nos termos que o ministro Dario apresentou aqui das garantias, os recursos já são os que estão no Fundo Garantidor, não tem aporte novo. Portanto, eu te diria que no total dos programas das linhas, não há impacto primário, tanto considerando o funding, que nós vamos mandar, que é uma despesa financeira, como considerando o recurso do FGO, porque é o recurso que já está lá aportado. Na parte do FIES, de apoio ao empreendedorismo, é um recurso tesouro puro para viabilizar aquela taxa, mas também é uma linha de crédito com risco da instituição financeira. Portanto, é um aporte também que nós vamos incluir no orçamento de R$1 bilhão. Não há previsão de impacto primário por se tratar de uma despesa financeira. O requisito para a adesão ao programa é o pagamento das últimas 36 parcelas em dia. Com as diretrizes, o governo prevê beneficiar entre 50 mil e 125 mil recém-formados. A economia prevista pela iniciativa é de até R$ 145 mil em comparação com as linhas de crédito disponíveis no mercado. O movimento no mercado financeiro do Brasil foi afetado hoje pelo jogo do Brasil com o Japão pela Copa do Mundo. Foi um dia de poucos negócios e muito mais torcida pela seleção comandada por Carlo Ancelotti. O dólar sofreu uma ligeira alta de 0,15% e começou a semana cotado em R$ 5,17. E a Bolsa de Valores de São Paulo ficou praticamente estável, com 173.205 pontos. Os chips de memória estão passando por uma crise de escassez, causada pela alta demanda dessas peças na inteligência artificial. Com a falta dessa matéria-prima, levou as grandes marcas a aumentarem os preços de seus eletrônicos populares. Quanto mais a indústria atende à demanda da inteligência artificial, menor fica a oferta de chips para computadores, celulares e carros. Os fabricantes estão deixando de produzir chips de memória comum, aqueles usados em celulares, notebooks e videogames, para começar a fabricar memórias muito mais potentes e caras, essas exigidas pelos sistemas da inteligência artificial. Empresas como a Apple e a Microsoft estiveram entre as que aumentaram os preços de seus produtos, em meio ao boom da inteligência artificial. Nos Estados Unidos, os preços ao produtor de componentes eletrônicos subiram quase 30% em maio, contra apenas 6% em janeiro. Os especialistas chamam esse fenômeno de imposto inflacionário da memória, em que o consumidor acaba pagando pela corrida da inteligência artificial ao comprar um computador, um celular ou um carro. Uma nova fábrica de chips demora de 2 a 3 anos para ficar pronta, e a oferta deve continuar apertada pelo menos até 2028. Diante desse cenário, a Samsung e a SK Hynix anunciaram novos investimentos em fábricas de chips e centros de inteligência artificial na Coreia do Sul, no valor de centenas de bilhões de dólares. Mesmo assim,
Executivos do setor alertam que a escassez deve continuar por anos, à medida que novos centros de dados passam a consumir volumes cada vez maiores de chips. Isso significa que os preços dos componentes devem continuar subindo, o que pode obrigar os consumidores a pagarem mais pelos seus eletrônicos. E essa não é a primeira vez que a indústria de chips enfrenta uma crise de escassez. Durante a pandemia de Covid-19, a produção não conseguiu acompanhar a explosão da procura por computadores e outros eletrônicos. Nos anos seguintes, as fabricantes ampliaram a capacidade de produção e o mercado chegou a enfrentar um excesso de estoque. Agora, a explosão da inteligência artificial mudou novamente esse cenário e fez a demanda por chips de memória voltar a superar a oferta. A IA segue como a grande promessa econômica dessa geração, mas a crise dos chips mostra que ela já tem impacto no bolso do consumidor, mesmo antes de entregar todo o crescimento que promete. Após quase 20 dias da realização do segundo turno das eleições no Peru, as autoridades do país concluíram a apuração. O país enfrenta uma profunda divisão social que é refletida em uma disputa acirrada pelo poder. O resultado ainda será anunciado oficialmente, mas com 100% das atas já contabilizadas, Keiko Fujimori aparece à frente de Roberto Sanches. A candidata de direita tem 50,1% dos votos contra 49,8% do candidato de esquerda. A diferença foi de 49.641 votos. Roberto Sanches afirma que houve fraude e entrou na justiça peruana com o pedido para a recontagem dos votos, mas não teve resposta ainda. Sanches disse que se recusa a reconhecer o resultado. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar na rede social que o Irã teria solicitado uma reunião com o governo norte-americano, a embaixada do país persa em Doha negou nesta segunda-feira que tenham sido iniciados os preparativos para uma nova rodada de negociações entre Teherã e Washington, no Catar. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Irã, não há nenhum encontro agendado entre representantes iranianos e americanos que se reunirão nos próximos dias no Catar para negociações técnicas. O diplomata iraniano no Catar classificou a publicação de Donald Trump como alegações infundadas e afirmou que não recebeu nenhuma informação oficial sobre o assunto. O presidente Trump havia informado que o Irã solicitou uma reunião com os Estados Unidos e que o encontro ocorreria na terça-feira em Doha. Posteriormente, a Casa Branca informou que os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner viajarão ao Catar, sinalizando que os esforços diplomáticos seguem em andamento apesar das versões divergentes entre as partes. O Catar reforçou o diálogo com Teherã sobre a situação regional. Em publicação no X, o Ministério da Defesa catariano informou que o vice-primeiro-ministro e ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, conversou por telefone com o ministro interino da Defesa do Irã, Majid Ebni Reza. Segundo o comunicado, os dois discutiram os mais recentes desdobramentos da segurança na região e aspectos da coordenação conjunta à luz das circunstâncias atuais. Segundo informações divulgadas pelo portal americano Axios, os Estados Unidos e Irã decidiram suspender novos ataques e retomar as negociações diplomáticas nesta semana. A nova tentativa de negociação ocorre após dias de tensão no Golfo e no Estreito de Hormuz. A nova rodada de conversas ocorre em um momento delicado para o cessar-fogo provisório entre Washington e Teherã, fruto de um memorando de entendimento assinado por ambas as partes. Essa trégua em vigor tem apenas 11 dias e já estava sob forte pressão após novos ataques por dois lados e ameaças do presidente americano Donald Trump de retomar a guerra e concluir o trabalho no Irã. A crise mais recente foi provocada por interpretações diferentes sobre o memorando de entendimento assinado para iniciar negociações para encerrar a guerra. O principal ponto de divergência envolve o Estreito de Hormuz. Pelo acordo, o regime islâmico do Irã se comprometeu a fazer seus melhores esforços para garantir a passagem segura de navios comerciais pela rota. Em troca, os Estados Unidos suspenderam o bloqueio a portos iranianos. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã disse durante uma entrevista à TV estatal iraniana que não haverá negociações em Doha com a equipe de negociação dos Estados Unidos esta semana. Ele disse que o país persa está firmemente determinado a chegar a um entendimento com Omã sobre os arranjos para a administração do Estreito de Hormuz.
E veja a seguir, pesquisa Datafolha revela que a maioria dos brasileiros não sabem qual deputado ou senador votou nas últimas eleições. E a Venezuela foi abalada por um novo tremor de terra e o número de mortos passa de 1.700. Uma pesquisa mostrou que de cada 3 eleitores brasileiros, 2 não se lembram do nome de nenhum parlamentar em quem votaram nas últimas eleições. Esse desconhecimento, no entanto, só cai quando o assunto é o voto para o executivo, como presidente, governador e prefeito. Os dados mostram um cenário curioso na política brasileira. Enquanto o Congresso ganha cada vez mais poder sobre o orçamento, as emendas parlamentares e as principais decisões do país, a maioria dos eleitores não sabem quem são os próprios representantes no Legislativo. Segundo o Datafolha, 68% dos brasileiros não conseguiram citar o nome de nenhum deputado federal. No Senado, o índice foi ainda maior, chegando a 75%. A pesquisa mostra também que o esquecimento do voto legislativo é muito superior ao do voto para presidente. Enquanto apenas 7% disseram não lembrarem quem votaram para o Palácio do Planalto em 2022, mais de 2/3 não recordavam o voto para deputado federal ou senador. Isso acontece justamente no momento em que o Congresso Nacional tem ampliado a sua influência sobre o governo federal. Além das emendas bilionárias, deputados e senadores passaram a ter mais peso em decisões econômicas, políticas e até em discussões sobre o Supremo Tribunal Federal. Entre os deputados mais lembrados pelos eleitores estão nomes com grande presença nas redes sociais, como Nicolas Ferreira e Érica Hilton. No Senado, o mais citado foi Flávio Bolsonaro, que tem intensificado movimentações de pré-campanha para a disputa presidencial de 2026. A pesquisa também indica que eleitores identificados com o PL demonstram maior lembrança dos votos legislativos do que eleitores que se dizem próximos ao PT. O levantamento mostra uma contradição na política brasileira. Ao mesmo tempo em que o Congresso Nacional se torna cada vez mais poderoso, grande parte dos eleitores segue distante das decisões do Legislativo, além de não lembrar quem ajudou a eleger para representá-los aqui em Brasília. A nova pesquisa do Nexus, em parceria com o banco BTG Pactual, mostrou que o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro voltaram a aparecer empatados tecnicamente em uma simulação de segundo turno. O levantamento também apontou o crescimento dos eleitores jovens, que defendem uma alternativa aos 2 até agora favoritos. De acordo com os dados da nova pesquisa eleitoral do Nexus em parceria com a BTG Pactual, o presidente e pré-candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro voltaram a ficar tecnicamente empatados em uma eventual simulação de segundo turno. O petista apareceu com 47% das intenções de votos, contra 44% de Flávio. Brancos e nulos marcaram 8% e não sabem ou não responderam apenas 1%. Desde o último levantamento, a diferença entre os 2 principais concorrentes a ocupar a cadeira mais poderosa do Planalto caiu de 6 para apenas 3 pontos. Na época, Lula registrava 49%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 43%. Já no cenário de primeiro turno, o líder petista mantém a primeira colocação, com os mesmos 42% da última rodada. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro aparece com 34% das intenções, crescendo 1 ponto desde o último levantamento. O Nexus testou ainda outros 3 possíveis cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula tem a vantagem confortável bem acima da margem de erro e venceria os demais pré-candidatos. No entanto, além da competição com seus adversários, Lula e Flávio precisarão vencer a desconfiança dos jovens entre 16 e 24 anos. Isso porque 30% dessa faixa etária gostariam de votar em uma terceira via, que não fosse nenhum dos 2. Os números são quase idênticos ao registrado entre os brasileiros com ensino superior completo, que seguem o mesmo raciocínio. Além de Flávio Bolsonaro, o petista tem outro adversário preocupante na busca por mais uma reeleição: a abstenção de seus eleitores. Nas 2 últimas eleições presidenciais de 2018 e 2022, aqueles que votam em Lula compareceram
menos às urnas do que os apoiadores do senador. Isso liga um sinal de alerta para a campanha de reeleição do presidente, que precisará mobilizar sua base para garantir que a intenção de voto se converta efetivamente em voto nas urnas. Foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O Ministério Público Eleitoral enviou um documento aos partidos para que eles informem que tipo de ações estão adotando para evitar que os candidatos tenham ligação com facções criminosas. A medida visa combater a influência de criminosos no processo eleitoral deste ano no país. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, a influência dessas facções no processo eleitoral representa uma grave ameaça ao regime democrático e à livre escolha dos eleitores. O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Combate ao Crime Organizado no âmbito eleitoral. A criação de protocolos internos de fiscalização e segurança para identificar possíveis vínculos entre filiados, pré-candidatos e organizações criminosas. Entre as medidas recomendadas estão a obrigatoriedade dos pré-candidatos a apresentarem certidões criminais de todas as instâncias da Justiça Estadual e Federal para ser analisado e depois ser lançado ao partido que poderá representar. O documento também orienta a criação de comissões de sindicância ética para análise do histórico social, vínculos territoriais e compatibilidade patrimonial dos pré-candidatos, entre outros pontos. A orientação ocorreu após alguns casos chegarem à Justiça Eleitoral. No estado do Rio de Janeiro, o candidato a vereador Luiz Eduardo Santos de Araújo, conhecido como Eduardo Araújo do PL, teve o registro negado nas eleições de 2024 em Belford Roxo, por envolvimento com milícia. E o candidato a vereador do MDB, Fabinho Varandão, também foi suspeito de vínculo com milícia. Já no estado de São Paulo, os órgãos de inteligência informaram ao Tribunal Regional Eleitoral que 12 pessoas ligadas ao crime organizado foram eleitas no estado, sendo 10 vereadores e 2 prefeitos. De acordo com as investigações, só em São Paulo o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho impactaram o cenário eleitoral não apenas com a coação e compra de votos, mas mediante também a injeção massiva de capital ilícito para corromper o Estado. As facções movimentaram cerca de 8 bilhões de reais para apoiar candidaturas em dezenas de cidades paulistanas. Para o Ministério Público Eleitoral, a infiltração do crime organizado nas eleições não se limita ao financiamento ilegal de campanhas. Um outro ponto é o uso de candidaturas para ampliar controle territorial, pressionar eleitores, influenciar contratos públicos e também ocupar estruturas do Estado. A Venezuela foi abalada hoje por um novo tremor de terra. Desta vez, o epicentro foi em Caracas. De acordo com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, nenhum dano foi relatado e, de acordo com as autoridades, até o momento, 1.700 pessoas morreram e 50 mil continuam desaparecidos. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor secundário registrou uma magnitude 4,6. Segundo os americanos, já era previsto que outros pequenos tremores poderiam ocorrer após os primeiros choques, com magnitudes entre 3 e 5. E ainda não está descartado novos tremores de grandes impactos. O terremoto desta segunda-feira teve o epicentro em Carabaleda, no litoral norte do país, a cerca de 30 quilômetros da capital de Caracas. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, irmão da presidente interina Delcy Rodrigues, foi aos microfones para acalmar a população da Venezuela depois de novos abalos. E o tremor secundário desta manhã causou certa apreensão na população. No entanto, é importante ressaltar que não houve absolutamente nenhum dano a estruturas nem ferimentos em pessoas. A resposta do presidente da Assembleia Nacional tenta conter a crescente frustração da população com a resposta do governo sobre os terremotos. Mesmo com a diminuição das chances de encontrar sobreviventes a cada hora que passa, as equipes de resgate ainda conseguem encontrar pessoas vivas em montanhas de destroço, oferecendo às famílias angustiadas um pouco ainda de esperança em meio ao cenário tão difícil. As operações são complexas e exigem trabalho manual e têm sido dificultadas pelo calor, segundo relatos de socorristas. Quem acompanha de perto os esforços de resgate diz que o cheiro de corpos em decomposição é cada vez mais intenso. Continuamos nossos esforços para resgatar sobreviventes, o que nos enche de emoção e esperança pelas famílias deles e pelo nosso povo, que testemunha o trabalho incansável das equipes de resgate da Venezuela e das brigadas internacionais.
A presidente interina Delcy Rodrigues ainda pediu a continuidade das operações e anunciou planos para atender as pessoas que perderam suas moradias devido aos numerosos desabamentos. Os primeiros terremotos afetaram quase 7 milhões de pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O risco de novos danos permanece, já que tremores secundários continuaram a atingir o país. E veja a seguir, exatamente há 68 anos, o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo ao golear a Suécia por 5-2. E hoje foi dia de festa de norte a sul do país, com a vitória sobre o Japão, que garantiu ao Brasil uma vaga na próxima fase da Copa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve hoje uma derrota e uma vitória na Suprema Corte norte-americana. Ele ganhou mais poder com permissão para demitir qualquer pessoa das agências federais independentes. Em compensação, a Justiça vetou a dispensa de uma diretora do Banco Central. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump não pode demitir sumariamente uma governadora do Banco Central do país, um órgão independente, mas pode fazê-lo no caso de uma agência federal sob sua autoridade. Duas decisões simultâneas, em uma semana crucial para a Suprema Corte, redefiniram os limites do poder presidencial. Em uma decisão apertada de 5-4, a mais alta corte do país decidiu que Lisa Cook, governadora do Federal Reserve, o banco central do país, acusada por Trump de suposta fraude ao contrair um empréstimo imobiliário, não poderia ser demitida pelo presidente por qualquer motivo ou sem motivo algum. Os presidentes podem destituir membros do Conselho de Governadores do Federal Reserve por justa causa, mas a corte decidiu que Trump não concedeu a Cook as garantias processuais às quais ela tinha direito por lei. Em outro caso, o da comissária democrata Rebecca Slaughter, da FTC, a agência federal independente que regula a concorrência, a Suprema Corte decidiu por 6-3 que o presidente tem sim autoridade para demiti-la. Subordinados que exercem o poder do presidente estão sujeitos a serem demitidos por ele, explicou a maioria da corte em sua fundamentação. O grau de independência das agências federais tem sido alvo de crescente controvérsia nos Estados Unidos. A governadora ameaçada por Trump comemorou a decisão. Já o presidente americano celebrou rapidamente sua vitória no caso da FTC e ameaçou Lisa Cook com medidas apropriadas, sem fornecer mais detalhes. O Afeganistão afirmou que ataques aéreos lançados pelo Paquistão deixaram dezenas de vítimas no país. Os confrontos esporádicos entre os dois vizinhos se intensificaram no fim de fevereiro. O governo talibã relatou vítimas civis, apesar de Islamabad ter anunciado que atingiu uma facção dos talibãs paquistaneses. O Paquistão efetuou uma série de ataques nos últimos meses contra o Afeganistão, país que acusa de abrigar combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses Tehrik-e-Taliban Paquistão, o TTP. As autoridades afegãs rejeitam a acusação. Segundo o ministro da Informação do Paquistão, Ataullah Tarar, 3 alvos situados nas províncias de Paktia, Paktita e Kunar foram destruídos durante ataques na noite de domingo e informou que 25 combatentes morreram na operação. A ofensiva também incluiu operações terrestres nas regiões fronteiriças. O alvo foi, segundo o ministro, o Jamaat-ul-Ahrar, uma facção dos talibãs paquistaneses do TTP que intensificou os ataques nos últimos anos no Paquistão. Os confrontos esporádicos entre os dois vizinhos se transformaram em uma guerra aberta no fim de fevereiro. Um relatório da ONU, publicado em maio, aponta que pelo menos 372 civis afegãos morreram na espiral de violência entre 1º de janeiro e 31 de março. Uma trégua de alguns dias foi respeitada em março, mas os ataques prosseguiram desde então. As relações entre Paquistão e Afeganistão pioraram consideravelmente desde que os talibãs tomaram o poder pela segunda vez em Cabul em 2021. Os esforços de mediação conduzidos por vários países, incluindo a China, não avançaram e a fronteira está em grande parte fechada desde o aumento da violência em outubro do ano passado. A onda de calor que já está na Europa já matou mais de 1.300 pessoas, além do normal, mas o desconforto não é apenas dos humanos. Os animais também estão com problemas para lidar com as temperaturas que não baixam de jeito nenhum.
Grande parte da Europa enfrentou mais um dia sufocante em meio a uma vasta onda de calor. Mas os efeitos das altas temperaturas não têm afetado apenas humanos esta semana. O abrigo Help Animals em Anderlecht, na Bélgica, percebe no dia a dia a influência do calor na vida dos animais. Então podemos ver aqui que está muito quieto, isso não é comum. Normalmente quando a gente entra para ver os cachorrinhos aqui, todos vêm dizer oi para nós, mostram que querem brincar, que querem sair. E agora, na verdade, não ouvimos ninguém. Mais uma vez é por causa do calor. O fato de estar tão quente deixa eles exaustos, então a maioria tenta encontrar um lugar fresco deitando no piso frio. E eles não têm nem forças para latir, de tanto que o calor acaba com eles. Temos o Max e o Milo, que estão cansados e deitados. Nos abrigos, a onda de calor está agravando uma situação que já cresce há um tempo durante os meses de verão: o aumento do abandono de animais. Percebemos especialmente o problema com cães quando as pessoas vão de férias. Muitas pessoas que não encontram uma solução acabam optando pelo caminho mais fácil e no fim se desfazem do cachorro para poder viajar sem preocupações. O sufoco deu lugar ao alívio e a festa tomou conta das ruas. Com uma virada nos minutos finais, o Brasil eliminou o Japão e garantiu presença nas oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, a seleção de Carlo Ancelotti espera o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para seguir em busca do Hexa. Às vésperas do jogo contra o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, a preocupação de Carlo Ancelotti era em como frear os contra-ataques poderosos dos samurais azuis. Na fase de grupos, a seleção japonesa anotou 7 gols e sofreu 3, mas mesmo assim, o jogo coletivo japonês se sobressaía, já que muitos desses gols foram marcados justamente por esse tipo de jogada. No Texas, o Brasil treinou justamente as armas mais poderosas dos japoneses. Vindo de uma fase de grupos onde tomou apenas um gol e encerrou de forma invicta, o treinador italiano se mostrou satisfeito com o desempenho e parece ter finalmente encontrado o equilíbrio que precisava. Na tradicional coletiva antes da partida, Carlo Ancelotti deixou claro que a seleção brasileira precisaria estar preparada para tudo que poderia acontecer, já que jogos eliminatórios como esse, muitas coisas podem acontecer. E o italiano estava certo. O Brasil virou o primeiro tempo perdendo por 1 gol para os japoneses, mas logo no início da segunda etapa, Casemiro empatou o jogo e a praia de Copacabana, onde está montada uma das maiores fanfest, explodiu de felicidade. No entanto, o melhor estava para o final, literalmente. Entrando no segundo tempo, já na vaga de Matheus Cunha, Gabriel Martinelli chutou colocado e contou com a ajuda da trave para marcar o segundo gol e carimbar a vaga brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo. O gol do camisa 22 também fez São Paulo explodir, com um misto de emoções entre simpatizar com o Japão e mexer com a emoção de comemorar a vitória no último minuto após um jogo tenso. Cara, de verdade, quando eu vi que a chave ia ser Brasil e Japão, eu fiquei um pouco triste porque eu queria ver o Japão progredir, mas aqui é Brasil de verdade, então não dá. Ah, desculpa Japão, mas mano, amassamos os caras, velho. Foi maravilhoso, assim, ficou coração no peito, assim, muito forte. O jogo inteiro 1-0 no começo, mas foi maravilhoso. O Japão foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 após perder de virada para o Brasil por 2-1 em partida válida pela fase eliminatória. O resultado frustrou os torcedores asiáticos e manteve o tabu da equipe, que novamente cai na primeira fase de mata-mata em Copas do Mundo. Agora, a torcida brasileira volta a se reunir no próximo domingo para as oitavas de final, que ainda vai ter o adversário definido entre Noruega e Costa do Marfim. E hoje, 29 de junho, é um dia especial para a seleção brasileira. Foi na mesma data, 68 anos atrás, que o país venceu a Suécia por 5-2 e conquistou o primeiro dos 5 títulos da Copa do Mundo. Era 29 de junho de 1958, o dia em que a seleção brasileira começou a escrever a história que a transformaria na maior campeã do futebol mundial, com a primeira das 5 conquistas da Copa do Mundo. Com uma virada histórica, o Brasil venceu a Suécia por 5-2. Foi o dia em que ficou marcado como o nascimento do rei do futebol, quando Pelé, ainda com apenas 17 anos, marcou 2 gols
e comandou a amarelinha na conquista do título. Além dele, o atacante Vavá também balançou as redes 2 vezes e Zagallo fechou o placar. Naquela tarde, o capitão Bellini ergueu a taça Jules Rimet pela primeira vez. O Brasil voltou a entrar em campo por uma Copa do Mundo em outro 29 de junho. Houve a chance de o adversário ser novamente a Suécia, mas o empate dos suecos com o Japão na última rodada da fase de grupos colocou os japoneses no caminho da seleção. E mais uma vez o Brasil terminou o dia sorrindo, com a vitória por 2-1. Vinícius Júnior e companhia também buscaram uma virada, assim como aquele time de 1958. Ninguém daquele elenco de 68 anos atrás era campeão mundial. Nenhum dos jogadores de hoje também são. Foi mais um motivo que o Brasil teve para não deixar a jornada rumo ao hexacampeonato terminar nessa fase, para que depois alguns deles possam buscar o hepta em 2030. Assim como parte daquele time de 1958 voltou 4 anos depois para conquistar o bicampeonato em 1962. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.